Graça e paz, a paz de Deus, shalom, shalom, a paz do Senhor interceda teu coração e todo entendimento. Estamos aqui por graça e misericórdia do Eterno, mais esse dia, fazendo mais essa live, um tema maravilhoso, a terceira carta, terceira, né? Terceira carta. Terceira carta da igreja da Ásia, né? Então hoje vamos abordar Pérgamo, a carta à igreja de Pérgamo. Deus abençoe a todos que já estão presentes, os que vão assistir posteriormente. Deus abençoe também. E compartilhe essa mensagem. Compartilhe a palavra de Deus. Para quem está perdido, tenha já as duas lives estão salvas no perfil do 3 em 1. E uma live já está gravada no canal do YouTube. E vamos subir da semana passada e dessa semana também. Então, para quem perdeu, vai lá maratonar. Desculpa, Cris. Lembrando que no meu canal tá as duas. Ah, você já subiu lá já? Rapidão. Ah, mano. Esse é o cara mesmo, filho. Não é que é lerdo. Então, para quem quer pegar outra live no YouTube, né? Porque sempre no YouTube é mais fácil de assistir, né? Porque Instagram, se você fazer qualquer coisa, ela para a live e para você voltar onde você estava é ruim demais. Então, para quem quer assistir, corre lá no canal do Cris, né? A menos as escrituras, né, Cris? A menos as sagradas tá lá todas as... Exato. Então, bora lá, né? Começar com aquela oraçãozinha, né? Caio, agora é você, né? Outra foi eu, Cris, agora é você, filho. Tá bom, vamos lá. Bom, só fazendo um comentário em cima rapidinho do que o David trouxe, para quem tá chegando aí depois. Tô contente, rapaz. Tem o irmão Henrique aí que tá junto com a gente assistindo. É um anjo, menino de Deus, tá aqui conosco hoje. Tô muito contente. E os demais, né? E como o David trouxe, a gente está começando uma série das cartas de Apocalipse, né? A partir do capítulo 2, cartas às igrejas. Né? Hoje a gente vai pegar a igreja de Pérgamo, que começa lá do Apocalipse 2, do verso 12. Para quem não viu as últimas duas, como o David falou, está lá no canal do Cris, Amamos as Sagradas Escrituras. E o David já subiu uma delas, né, David? No canal do 3 em 1, o Evangelho hoje. Bora lá, então? Pai nosso que está no céu, no nome amado de Jesus Cristo, teu Filho, nos encontramos neste momento com nossos pensamentos voltados ao trono da tua glória. Senhor Deus, te agradecemos pelo fôlego da vida, pelo ar que nós respiramos, Senhor, pelo alimento que o Senhor permite de adentrar dentro das nossas casas. Senhor, te damos graça, principalmente porque nós estávamos perdidos, Senhor, neste mundo de pecado e longe de ti, separado, morto espiritual. Mas, Senhor, tu por misericórdia desceste a essa terra, Senhor Jesus, para resgatar o homem e trazer ele de volta a ter contato contigo, ter contato com Deus Pai. E hoje nós estamos aqui nessa live para falar do teu nome, para trazer a mensagem que tu deixou para aquela igreja de Pérgamo, mas que serve para nós como igreja no dia de hoje. Senhor Jesus, abençoa o David, a mim, o Cris e a todos os irmãos que estão assistindo e ainda vão assistir, para que, Senhor, o teu Espírito Santo, que está dentro de nós, se faça presente de uma forma gloriosa e que o coração das pessoas nessa live possam ser tocadas e os nossos corações que estamos aqui hoje no bom intuito de falar de Cristo, de falar do teu nome, enaltecer o teu nome, também possamos sentir a doçura da tua presença. Senhor, sem ti nada nós fazemos, nada nós somos. Reconhecemos a pequeninice, o quão pecadores nós somos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas infantilidades no nosso dia a dia. Mas, Senhor, neste momento, nosso coração se volta, se dobra ao trono da tua glória, em dizer que nós não queremos enaltecer a carne humana, mas queremos enaltecer o nome de Cristo, o teu nome, Senhor. Então, abençoa essa live, os companheiros, os amigos
e que a tua presença se faça tão forte dentro de nós como no coração daqueles que estão assistindo também. Te agradecemos por tudo, apresentamos a guerra que está tendo em Israel para que o Senhor tome um caminho, as famílias enlutadas, Senhor, os que estão dentro dos hospitais, os que estão perdidos neste mundo, na droga, Senhor, em tantas outras coisas longe de Ti. Por favor, Senhor, se Tu achar graça, desperta a Tua igreja, nos desperta para que nós possamos anunciar esse Cristo que nos salvou e que mais almas possam se achegar ao Teu reino santo. Te agradecemos em tudo e pedimos essas bênçãos na pessoa de Jesus bendito para sempre. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Bora lá então começar, né? Então eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que é Pérgamo, onde que era Pérgamo, para nós se situar na história. Depois o Cris e o Caio vão mandar bala. Igreja de Pérgamo, né? A terceira carta para a localidade de Pérgamo. Pérgamo hoje é a atual Bérgama, né? Na Turquia. Então essa área toda da Ásia, só para vocês se situarem, hoje é a Turquia, né? Então, toda essa área aí da Ásia Menor é a Turquia hoje. E Pérgamo hoje é conhecido como Bergamo. Pérgamo era uma cidade que ficava no alto, então ela era construída. Se você for pegar fotos no YouTube, no Google, você vai ver que ela era uma cidade construída no alto, na colina, nas montanhas. E ela tinha a sua vista era privilegiada. Então ela tinha uma vista maravilhosa, né? Não só em questão do que ela via, em questão de beleza, como também em questão de segurança, né? Porque ela via, se viesse algum ataque, ela conseguia lá de cima ver o que aconteceria. Então ela tinha uma visão panorâmica de tudo. E também ela era a capital cultural. Ela era conhecida como uma capital cultural da época. Até mesmo porque... Por que ela era considerada como cultural? Porque em Pérgamo existia a segunda maior biblioteca da época. Então, no fato dela ter a segunda maior biblioteca da época, isso trazia ali para dentro homens e mulheres cultos, né? Que estavam ali para escrever, escritores e tal. Então, por causa disso, ela era bem cultural. Ela era também muito rica, era uma capital política também, e ela tinha uma força muito grande na medicina, então ela era conhecida muito pela sua medicina. E um pouquinho mais para frente eu vou desenvolver essa questão da medicina, que é uma peça crucial para nós entender o contexto, a história de Pérgamo. Mas se aprofundando mais um pouco em Pérgamo, a história nos diz que Pérgamo queria montar, né? Eles tinham ali a biblioteca, porém eles queriam montar a maior biblioteca da época. Eles queriam ser o maior. A ambição deles era ter a maior biblioteca para que se expandisse, né, o conhecimento e tal, ficasse conhecido por causa disso. Só que já havia uma biblioteca na época que era em Alexandria, no Egito. Já existia essa biblioteca. E o que eles começaram a fazer? Na época, deixa eu ver se eu acho aqui, eu já mostrei em uma live, mas eu vou mostrar de novo aqui. Eu estou usando como marca-texto, deixa eu pôr outra coisa para marcar aqui. Quem sempre dominou a técnica da escrita, o papel, foi os egípcios. Então, por isso que Alexandria ele tinha a maior biblioteca da época, porque eles tinham, como que fala? Eles tinham uma técnica de papel, que na época não tinha. Lá no começo, eu lembro quando eu comecei a estudar a origem da Bíblia, então eles sempre, e tem o porquê, né? Eu vou explicar aqui rapidinho. Então, quando eles começaram a escrever, a ter escrita, eles não tinham papel, não tinha nenhuma técnica, né, onde eles escreviam. Então eles escreviam em barro,
em tábuas de barro, né? Ou até mesmo... O Cris caiu, é isso mesmo? Para mim aqui tá aparecendo que ele, como se estivesse carregando a imagem dele aqui. Deu uma oscilada lá, né? Acho que daqui a pouco eu volto. Voltar, ele manda aqui, eu adiciono de novo. Eu aceito. Então, eles escreviam... caiu. Peraí, Cris, eu vou chamar aí de novo. Então, eles escreviam nesses pedaços de barro, né, uns bloquinhos de barro. E tem um porquê, né? Se você for pegar essas línguas mais antigas, né, as milenares, elas são escritas da direita para a esquerda. E tem um motivo por quê. Porque quando eles escreviam talhando, né? Então eles vinham com um formão, um tipo de marreta, um martelo, alguma coisa, e vinha talhando. Então eles talhavam daqui para lá porque era mais fácil a escrita. Entendeu? Por isso, então, a escrita ficou desse jeito. E para manter essa cultura, eles levaram até o dia de hoje. Hoje o hebraico ele é escrito da mesma maneira. Eu tenho uma Torá aqui comentada e ela é da direita para a esquerda. Manda o convite, ô Cris. Travou aqui para nós, travou e você caiu. Apareceu para mim que o Cris não está conseguindo participar. Jesus amado. Então eles usavam essa técnica para escrever. Então eles escreviam em barro e também em pedras. Só que com o movimento, com a locomoção e tal, o povo hebreu foi um povo que foi, bem dizer, foi um povo nômade por muito tempo, então se perdeu muito registro nessas épocas. E o Egito, quando surgiu o Egito, ele surgiu com uma técnica muito boa de escrita, de papel. Não bem o papel, a celulose que a gente conhece, mas lá no Egito eles tinham um mato como se fosse... Cris, manda a solicitação que é mais fácil. Eles tinham um mato que dá em cima da margem do rio, que chama papirus. Então eles pegaram esse mato, é como se fosse capim, aquela erva cideira, parece aquelas ervas cideiras. Então eles pegavam aquele capim, colocavam para secar, ia remontando um no outro assim, e formava o papiro, que é isso aqui que eu estou mostrando. Isso aqui é o papiro. Isso aqui é uma técnica egípcia. Então eles tinham essa técnica egípcia. Se vocês olharem, dá para ver que é trançadinho, cheio de... né, é um mato mesmo. Então essa era a técnica que eles usavam, o papiro. E ali foi revolucionando. E a escrita aqui dura por muito e muito, muito tempo. Espera aí um pouquinho. Eu aceitei, Cris. Será que a internet dele está oscilando? Deve estar, agora voltou. Acho que foi, Cris. A minha? Que travou para nós dois. O inimigo. Agora eu não estou vendo nem você, nem... Canela seca não é fácil, não. Mas vamos tocando. A gente vai ser diferente hoje. Vai lá, manda bala. Então eles desenvolveram essa técnica do papiro e eles ficaram muito conhecidos e começaram a ganhar dinheiro. Eu estou explicando para vocês entenderem a origem de Pérgamo. E quando pegam, e essa técnica, a escrita no papiro dura por muito, 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 muito tempo. O papiro, ele dura muito tempo. E então, como a Alexandria ficava no Egito, então eles tinham essa técnica no papiro, escrita no papiro. Ali em Pérgamo, quando eles decidiram fazer uma biblioteca maior que a de Alexandria, eles não tinham onde escrever. Agora foi o Caio. Meu Deus. Nossa, o tempo aqui tá mudando, entendeu? Que nós estamos entrando para o inverno, estamos no outono. Tá mudando o tempo aí, rapaz, dá uma zoada na gente, viu? E aí, como eles queriam fazer
essa maior biblioteca ali em Pérgamo, eles começaram a negociar com o Egito para compra de papiro. E por alguns motivos, eu acho que questão, né, o Egito não gostou muito da ideia, acredito eu, a intenção que Pérgamo queria, e aí eles pegaram e cancelaram. Falaram, não, nós não vamos fazer negócio com vocês, não. Vocês se viram aí da maneira de vocês aí. Então o Egito não forneceu o papiro para Pérgamo. E Pérgamo tinha aquele negócio de formar a maior biblioteca da época no mundo, né? E o que eles fizeram? Inventaram uma técnica, que era com couro de animal, né? E essa técnica eles deram o nome de pergaminho. Pegaram? Pergaminho. Que a gente vê até hoje aí rolos de pergaminho, em Torá aí, né? Que é os rolos de pergaminho. Então eles pegaram o pergaminho, desenvolveram essa técnica que é no couro, chamada de pergaminho. Foi daí que surgiu o nome Pérgamo, né? Ou pergaminho, né? Foi daí que surgiu esse nome de Pérgamo por causa dos pergaminhos. Foi eles que desenvolveram a técnica do pergaminho. Então, só para entender essa história de Pérgamo. Então, era uma cidade, era um lugar, né, uma cidade que estava crescendo, estava buscando constante crescimento e visionava muita coisa. Só que Pérgamo, como eu falei, ela era a capital política também, né? Ela era a capital política. Então, ali estava o trono do imperador da época, que era Domiciano, né? Acho que é isso, né, Cris? Domiciano, exatamente. Domiciano. Tanto imperador também, e os nomes um mais difícil que o outro, pelo amor de Deus. E aí nós vamos ver na carta, aí... Você caiu ou Não, você saiu? Eu saí e entrei de novo aqui para ver se ia, mas vamos embora. O Cris apareceu, Deu não? você não. Eita, lasqueira. Mas manda bala. Então, tinha ali, né, como era um centro político, então o imperador estava constante ali e tal. E nós vamos ver no decorrer da leitura, os meninos vão ler aí, Pérgamo, havia dois tronos. O primeiro trono era o trono do imperador. Então era um trono que precisava ser adorado, que era o trono do imperador, estava em Pérgamo. E o segundo trono é o trono do deus da cura. Como é o nome mesmo do deus lá, cara? Eu esqueci. Asclepio. Esse era um outro deus que existia lá, um deus pagão deles lá. E o símbolo, né, desse deus era uma serpente, né? Aí você liga, né? Então, em Pérgamo, eles mexiam muito com serpente, era símbolo de serpente para tudo que é lado. Eles mexiam com serpente vivas mesmo, como se tivesse bicho, animal de estimação, a serpente lá, porque para eles simbolizava esse deus da cura. E lembra que eu falei que lá no comecinho que Pérgamo era conhecido pela medicina, né? Pérgamo era conhecido pela medicina. Então eles atribuíram o conhecimento humano do homem na época, na medicina, com esse Deus, né? Com esse Deus aí da cura. E hoje você pode ver, se você for, né? Você vê que hoje o símbolo da medicina é o quê? Uma serpente. Hoje até hoje o símbolo da medicina. Amém, meu querido, amém. Deus abençoe, tamo junto, até a vida eterna. Então o símbolo da medicina até hoje é uma serpente ali enrolada num copo, se eu não me engano, né? Então é por causa desse motivo. Então tem muitas coisas que nós trazemos para nossa vida hoje que é costume pagão, né? É costume pagão que nós trazemos até hoje. O próprio calendário que nós vivemos, que nós estamos habituados, né? É o calendário gregoriano, é um calendário pagão, entendeu? Então muitas coisas que nós vemos hoje está envolvido ao paganismo também. E vai embora, né? Então tinha esses dois tronos, trono do imperador e trono do deus da cura. E ali no verso 13, os meninos vão discorrer, mas eu vou dar uma pincelada.
fala que em Pérgamo está o trono, né? Ali está sentado Satanás. E quando ele fala que tem um trono de Satanás, não é exatamente que Satã ele tem um trono ali também, não. Mas era assim o sistema era o sistema instalado, né? A mentalidade do povo em adoração ao imperador e a esse Deus da cura. Então, o trono de Satanás era o sistema instalado, era a mentalidade do povo. E Pérgamo acabou sendo uma espécie de centro oficial da religiosidade pagã e da adoração ao Império de Roma, ao Império Romano. E nós vamos entrar aqui na outra live, né, nós abordamos em um mártir que teve lá, né, em Esmirna, que foi um mártir foi Policarpo, e ele era o anjo da igreja, ele era o presbítero ali daquela igreja. E aqui em Pérgamo não acontece diferente. Não tem a mesma coisa. Tem um anjo nessa igreja, que é o ministro ali, onde a carta foi direcionada para ele, né, também. E esse anjo se chama Antipas, que também está no versículo aí que os meninos vão ler. E Antipas também foi discípulo de João, né? Ele foi discípulo de João e foi o primeiro mártir da Ásia. Um dos primeiros mártires ali da Ásia também. E é engraçado que você não consegue, que nem Policarpo você consegue buscar muita história sobre ele. Agora, Antipas não. Antipas você não consegue, por mais que você pesquise, eu pesquisei, tudo que eu pesquisei estava envolvido no que eu já tinha visto. Antipas, ele morreu de uma maneira tenebrosa também, horrível. Antipas, eles fizeram um bezerro, né, de bronze, se eu não me engano, fizeram um bezerro de bronze, colocaram Antipas dentro, amarrado desse bezerro, jogaram água, óleo e tacaram fogo embaixo. Então ele foi queimado, assado, vivo ali ao público, porque ele era o pregador do evangelho, ele anunciava Cristo. E ele morreu porque ele não negou o seu Salvador. E isso, ele foi morto publicamente por não abandonar a fé em Cristo. Isso foi durante o reinado de Domiciano. E aí tem uma frase, que é a única frase que eu encontrei dele, que falaram para ele assim, e foi aconselhado: Antipas, o mundo inteiro está contra você. E aí ele responde: então eu estou contra o mundo inteiro. É a única fala que se tem de Antipas. E aí agora nós vamos entrar sobre a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Vocês querem tocar o barco aí ou quer que eu dou mais uma? Vocês que mandam. Não, continua tocando o barco aí. Depois nós vamos entrar no verso, aí nos versos nós comentamos um pouquinho mais. Pode ir. Tá ok. Então eu vou dar uma pincelada sobre Balaão, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Eu encerro e vocês entram para trabalhar a questão dos versículos então. A doutrina de Balaão, que está lá em Números 22, a história de Balaão é muito conhecida ali na época de Moisés, porque ficou muito conhecida, né, porque Deus fez a mula, né, a jumenta, falar, porque o anjo apareceu por 3 vezes para Balaão, para que ele impedisse uma maldição que ele lançaria para Israel. E aí ele bate 3 vezes na jumenta, e na terceira vez que ele bate na jumenta, a jumenta já não aguenta mais tanto castigo, ela fala para ele: por que você me bate, ó? Né? E aí anuncia que o anjo está na frente dele e tal. Balaão, ele era um falso profeta. Ele era um falso profeta, até mesmo um profeta pagão. E ele recebeu um comunicado, uma carta, uma mensagem de Balaque. Balaque era o rei de Moabe, então era um moabita. E esse Balaque, ele sentiu muito medo quando ele viu o povo de Israel em volta dele ali. Então ele pediu
que chamasse Balaão, que era um falso profeta, e ele fala assim, quando você abençoa alguém, essa pessoa é abençoada. E quando você amaldiçoa, essa pessoa também é amaldiçoada. Então eu vou pagar para você, para que você amaldiçoe esse povo. Eu quero que você amaldiçoe esse povo e esse povo suma e tal. E Balaque vai. Então, como ele era um falso profeta, ele era muito pelo dinheiro, não pelo que Deus verdadeiramente falava. E o engraçado é que foi um ponto que me deu uma confusão, porque eu entendo que ele é um falso profeta pagão, mas ele teve um privilégio de falar com Deus. Deus deu esse privilégio de ele ouvir a voz de Deus e ele conversou com Deus. É só para mim ou para vocês também que estão no chat? Aí, deixa eu voltar aqui. E aí ele pega, e essa parte eu fiquei meio confuso, mas deu para entender que ele teve esse privilégio de Deus falar com ele. E ele vai por 2 vezes, né, para amaldiçoar Israel e acaba abençoando Israel, até mesmo porque Israel já é a benção pura. E aí ele tem um encontro ali com Deus e tal, Deus dá uns aconselhamentos para ele e tal, umas sentenças e tal. E Balaque, ele pega e quer a destruição de Israel. Ele pega e fala assim, o que vamos fazer? E Balaão dá a ideia, já que eu não consigo amaldiçoar esse povo, faça o seguinte, coloque das suas melhores mulheres perto das tendas, dos lugares desses, para que eles venham cair em adultério. E assim foi. E foi assim que foi feito. Então a doutrina de Balaão está voltada a uma coisa voltada para si mesmo. A prosperidade para si mesmo, tentar falar no nome de Deus, mas que você tenha algum retorno em troca. Então, isso é citado sobre a doutrina de Balaão, ali, de Balaque, é sobre isso. E também eles começam a falar sobre os nicolaítas. Vocês querem agregar alguma coisa sobre Balaão? Não. Na hora que eu falei, na hora que nós for trabalhar o verso, aí nós contextualizamos o contexto da época, mas continua explicando que tá top, tá top. E os nicolaítas, que são os dois que são citados ali, os meninos vão trabalhar, na que for ler o texto, vocês vão entender. Na live, na primeira live, né, de Éfeso, foi citado os nicolaítas. E a gente trouxe algumas coisas que era uma seita herética. Eles eram um grupo herético que estavam ali ensinando coisas, né, falsas e tal. E nós trouxemos na primeira live que há uma tradição que fala que Nicolaíta surgiu de Nicolau, que foi um dos diáconos lá em Atos 19, se eu não me engano. Se você for lá em Atos 19, não lembro que versículo, vai estar uma lista de diáconos e um deles é Nicolau. Então saiu uma tradição que os nicolaítas surgiu por causa desse diácono. Isso é uma tradição, não estamos afirmando. Mas também há uma outra história que também faz muito sentido, que Nicolau, ele era um homem que se converteu a Cristo, que se converteu ao cristianismo, porém ele era apaixonado por uma mulher. Ele era apaixonado por uma mulher e tinha desejos carnais com essa mulher. Então, por causa disso, ele começou a viver em adultério com essa mulher. Mesmo sendo um convertido, vamos dizer assim, ele começou a praticar esses atos com essa mulher. E é uma coisa que era, né, desaprovada e tal. Só que o que ele faz? Isso a gente vê, trazendo para o dia de hoje, a gente vemos isso acontecendo até o dia de hoje, principalmente no dia de hoje, com um movimento chamado hipergraça. Então, eu fiz uma ponte que esses que estão no movimento hipergraça, e eu estou falando com todo respeito para, né, quem é simpatizante desse movimento, eu comparo eles com nicolaítas. Né? Então, por quê? O que eles fizeram? Ele não conseguiu se adaptar com a doutrina bíblica, com a sã doutrina bíblica. O que ele fez? Ele desenvolveu a própria doutrina.
a própria maneira de pensar e conduziu a pessoas a pensar da mesma maneira. E o que eles pensam, o que ele criou? Ele criou uma doutrina, os nicolaítas criaram uma doutrina que o corpo e a alma são separados. Então, o que você faça no seu corpo não vai afetar a sua alma. E quanto mais você peque, quanto mais você peque, seja por prostituição, seja por que for, por mais que você peque, Deus, como ele é misericordioso, bondoso e cheio de graça, ele sempre vai te perdoar. Então, a ideia deles é, quanto mais você pecar, mais graça você receberá. Então, quanto mais você peca, mais perdoado você é. E isso é uma heresia pura, porque isso não mostra a graça nem misericórdia de Deus. Isso mostra a libertinagem. Então, eles queriam ir por dentro da igreja a libertinagem, e hoje nós vemos muito nicolaítas aí dentro de igrejas. Essa é a verdade. Então, e nós temos que entender, eu vou passar a palavra para os meninos, que falando sobre graça, eles queriam, tipo assim, você peca, quanto mais você pecar, mais perdoado você vai ser. Então, mais graça será manifestada em você, porque Deus é misericórdia, Deus é bondade. Mas a gente temos que entender que graça, ela tem dois princípios. E eu vou finalizar aqui e já passo para os meninos. Tem dois princípios: salvação e ensinar a andar em santidade. Esses são os dois princípios da graça: salvação e te ensinar a andar em santidade. Então, se não te traz salvação, se não te traz andar em santidade, por causa de Cristo, isso não é graça. Você está vivendo uma libertinagem. E aí eu passo a bola para vocês. O David, Cris, o que vocês acham? Lê o texto inteiro primeiro e a gente volta no verso a verso, ou já vai direto cada verso e comentando? O que vocês acham? Eu acho legal ler o texto todo, porque você acha que são 4 ou 5 versículos, né? São bem pouquinho. Então vou ler aqui. Para quem está acompanhando, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12, né? Igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisa sacrificada aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão eu irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tá, irmãos, só para dar início, e aí também o Cris vai comentando, o David também, conforme as outras lives, a gente viu que essas cartas ela tem uma estrutura, né? Então ela começa com o Senhor Jesus se apresentando de alguma forma, então aqui ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Depois, o Senhor Jesus, ele traz uma aprovação daquela igreja, uma qualidade que ela tem. Depois o Senhor Jesus traz uma reprovação, caso tenha, porque a gente tem exceções, por exemplo, a igreja de Esmirna, de Filadélfia, não teve nenhuma reprovação. Depois o Senhor, ele traz uma advertência para aquela igreja, uma exortação que normalmente está vinculada justamente a ouvir a voz do Espírito Santo. E por último, uma promessa. Então essa carta aqui ela vai seguir basicamente essa estrutura, né? E aí, trabalhando os versos, né, lá no primeiro verso começa então a saudação ao anjo da igreja, como o David explicou, é o presbítero daquela igreja, né? Então a saudação.
para que ele transmita aquilo. E o Senhor, nessa carta, lá no verso 2, ele fala assim, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, nessa carta, o Senhor ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Cris, quer discorrer um pouquinho? Por que o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes? Deu uma chiada. Você me ouve bem? Tá chiando, Oi? picotando. Tá ouvindo bem ou tá picotando? E travando. Você também tá travando muito pra mim. Então, pior que assim, pra mim não tá travando, não aparece quase você travando, Cris, mas quando você vai falar aí, não sei se é o fone, tá chiando bastante. E de vez em quando trava um pouco. Eu não sei pros irmãos que estão assistindo aí também, se só o Cris tá travando ou se a gente tá travando também. Pra mim aqui tá normal. Só que o Wilson Tá normal aí pra vocês? o seu fone, eu não sei se é o fone ou se é Tá alguma coisa, mas tá travando. saindo bem chiado. Não sei se pro David tá normal. Pra mim tá normal. Na questão de travar, ó, só o áudio do Cris O que áudio tá saindo saindo tipo metálico. exatamente. O Wilson comentou aí, ele tá picotando algumas das Peraí, nossas deixa eu ver se falas eu... aí. Deve estar com alguma oscilação. É porque em Melhorou. Agora melhorou aí? É porque não dá pra saber, porque Então vamos lá. Fala da a espada de 2 gumes. Então vamos lá, para nós entender um pouquinho essa parte aí onde fala a respeito da espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, o que é que nós aprendemos com isso? É que Jesus, com a sua espada, ele demonstrava poder tanto para cortar as imposições romanas, as imposições de Roma, como também o mal que queria se introduzir na igreja, como as doutrinas de Balaão, como foi falado, e também de Nicolau. E outro sentido, a espada de 2 gumes, embora sabemos que naquela época, né, o Império Romano era uma grande autoridade por conta de suas conquistas, Jesus expressa nessa fala, na verdade, que ele é aquele que tem a espada de 2 fios, quer dizer, de 2 gumes, mostrando que a sua autoridade é maior do que a de César, que era o imperador na época. Que em si mesmo ele imaginava que a sua palavra era a última. Porém, no versículo 16, nós vamos ver assim, nós vamos encontrar. E contra eles batalharei com a espada da minha boca, provando que acima de qualquer autoridade terrena, a palavra de Deus é a palavra final. De alguma forma, encorajando a igreja que estava enfrentando dificuldades naqueles dias. Então, isso nós vemos, né, que a palavra final, tanto é que nem a gente tem falado nas outras lives, né? Embora as cartas elas foram escritas para aquelas igrejas, mas as aplicações elas trabalham até nos nossos dias, né? E então nós vemos que a palavra final, tanto naqueles dias na igreja, como para nós nos dias de hoje, nos dias atuais, sempre a palavra de Deus vai ser a palavra final na nossa vida. Tá ruim ainda? tá, você tá no mundo, Caio. Tá perfeito, Cris. Ficou ótimo agora. Ah, tá. Não, ia comentar a mesma coisa que você falou. Só pro irmão Wilson parece que tá picotando. Mas pro
O irmão Rodolfo, ele falou que melhorou aí. E para nós tá normal, né, David? Tô sim. Estão me ouvindo? Qual parte você falou aí Comentamos agora, a respeito da o espada Caio? afiada de 2 gumes. Aí você estava explicando a respeito dela. E aí, dando seguimento, então, no que o Cris trouxe, né? O Senhor Jesus, ele se apresenta aqui como aquele que tem a espada de 2 gumes. E aí o Cris trouxe justamente o verso 16, onde o Senhor fala, né, para o povo se arrepender, que ele iria até lá. Então, mostrando uma autoridade ali, que o Senhor Jesus, ele estava nessa passagem como autoridade. Por quê? Só para a gente entender, o problema na igreja de Pérgamo, e a gente vai ver nos outros versos, era que estava se surgindo um falso ensino lá. Então, David explicou lá, por exemplo, falando da doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. Então, estava se inserindo um falso ensino dentro da igreja. E aí o Senhor fala, olha, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. E aí lá no verso 16 ele fala, olha, se não houver arrependimento, eu vou até ir para resolver essa situação. Eu estou na autoridade desse problema. Então, esse é o ponto importante aqui para a gente refletir. E aí lá no verso 13, né, fala assim, conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. E aí o David, ele comentou, né, aí falando que esse trono não é necessariamente um trono físico, mas era todo um sistema religioso ali. Caio, Oi? me dá uma licença. Eu só posso fazer um Pode sim. complemento aí na espada de 2 Ó, enquanto gumes? você precisar interromper, você interrompe, porque como eu não estou vendo a sua imagem, eu não vejo a sua expressão facial, então pode interromper. Ah, verdade, verdade. A espada de 2 gumes, ela simboliza, né, o juízo ali, né, mas também a palavra de Deus, né? Os oráculos, as escrituras sagradas, whatever, como você quiser chamar. Então ela simboliza a palavra de Deus, a mensagem. E o que é mais interessante, cara, o porquê espada de 2 gumes? Porque a palavra, ela fere e te cura ao mesmo tempo. A palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, ela te fere e te cura ao mesmo tempo. Assim como a espada, ela, de um lado ela corta, do outro ela vem arrebentando também. Assim a palavra de Deus. Ela te fere e te cura. Perdoa, Cris, o Caio, manda bala. Imagina. E aí, só contextualizando, né, o David trouxe lá, então, Imagina. o Senhor Jesus fala, né, o lugar onde você mora, onde fica o trono de Satanás. É o sistema religioso, então, não vou repetir o que o David falou, né, para não ficar prolixo, mas você tinha lá, igual o David trouxe, você tinha um templo ao imperador, você tinha um templo para Zeus, você tinha adoração a Asclépio, que era o deus da cura. Então, assim, o sistema religioso ali, o Senhor compara ao trono de Satanás por conta disso. Então, olha o tanto de coisa que a igreja de Pérgamo está enfrentando. Então, a ideia do Senhor Jesus aqui é justamente alertar essa igreja. A gente vai ver depois nos trabalhar dos versos, né? É alertar essa igreja porque o mundanismo estava tentando se insurgir no meio da igreja. Isso é um ponto que a gente tem que trazer de reflexão dessa carta para os dias de hoje. Né? Nós vamos entrar daqui a pouco um pouquinho explicando o que ela tinha de qualidade. Mas era uma igreja em que as doutrinas heréticas, onde o mundanismo pagão estava tentando se insurgir. E alguns, né, não vão, dá para entender que não era todos, mas alguns ali estavam ficando cegos com falsas doutrinas e até mesmo com costumes estranhos. E não é diferente no dia de hoje. Né? Nos dias de hoje, quanto costumes estranhos que estão se insurgindo no meio dos que não dá para a gente comentar, mas que estão afastando o homem de Deus, a falsa doutrina, o falso evangelho. E Jesus Cristo ele se apresenta aqui, inclusive com espada, como David trouxe. A espada que cura e a espada que ao mesmo tempo também ela fere. Porque o Senhor Jesus, ele precisa corrigir a igreja que está andando no erro. Cris, quer comentar alguma coisa a respeito disso? David também. Eu vou dar um aqui, que é onde nós vamos entrar em tudo isso que
você deu uma pincelada aí a respeito das coisas que estava tentando introduzir, né, na igreja naquela época, porque aí a gente vai perceber o quê? Que embora aquela igreja ela estava sofrendo, né, uma grande perseguição, como até o Caio deu uma pincelada aí e falou, esse muitas das vezes não é o problema maior que traz muitas das vezes para a igreja em si, né? Quando muitas das vezes, vamos dizer assim, o maligno, ele não consegue fechar a igreja, quer dizer, exterminar com ela, ele de alguma forma ele vai tentar se infiltrar nela. Aí nós vamos perceber que no versículo 13 diz, Jesus dizendo na sua carta, no versículo 13 diz assim, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, de alguma forma, vemos que a intenção era em que, matando o líder, né, o pastor daquela comunidade, daquela igreja, como quem quer dizer, vamos acabar com tudo aqui. Mas nós vamos perceber que a igreja, eles imaginando que a igreja teria um fim, mas ao contrário, eles permanecem na fé. E então o adversário tenta executar, vamos dizer assim, um outro plano, que é o de introduzir na igreja as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Vemos que o maior problema não era a perseguição, como foi dito. E por mais árdua que fosse, mas o perigo estava na infiltração, pois é uma maneira que Satanás usa para deixar a igreja, muitas das vezes, com a cara dele, com as características dele, e não com a imagem real de Cristo. E por mais que muitas das vezes achamos que algo é pequeno, não tem muita importância, nós vamos ver depois no versículo 14, que Jesus diz assim, há umas poucas coisas que tenho contra ti, que parecem ser poucas, mas tem que consertar. Muitas das vezes tem coisas que às vezes nós achamos pequena, né, como aquela igreja, e Jesus, como foi dito, ele estava alertando aquela igreja. Quer dizer, nós vamos ver em todo o decorrer das cartas que sempre Jesus ele vai trazer um alerta para que a igreja volte, né, vamos dizer assim, aos primeiros rudimentos daquilo que era, né? Então, muitas das vezes, isso tanto naquela época como para nós, nos dias atuais, tem coisas que nós temos que rever, nós temos que analisar, mostrando, isso dá uma demonstração de quê? Que Jesus, ele acompanha, ele faz um acompanhamento com o seu olhar sobre a sua igreja. Então, ele vê tudo. E isso nos faz lembrar de que quando Jesus, né, ele ensinava, ele dizia que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o que estava sendo introduzido naquela igreja, como até nos dias de hoje, muitas das vezes aquilo que nós achamos pouco, tem o poder de muitas das vezes levedar uma grande massa. E muitas das vezes essas coisas acontecem geralmente aonde? Muitas das vezes como eles não conseguiram destruir a igreja, atacando o seu líder, o seu pastor, né, de uma forma matando ele, mas nós vemos que o adversário, ele muitas das vezes ele vai introduzindo alguma coisa para que faça com que a igreja ela venha se tornar uma igreja doente, uma igreja enferma, né? Então nós vemos que o próprio Jesus lá atrás ele já havia ensinado isso, que um pouco de fermento, muitas das vezes, pode levedar toda uma massa. E alguns dos que ali estavam, já estavam contaminados. Mas ainda havia como consertar. Quer dizer, o alerta do Senhor, ainda que há, muitas das vezes, um problema, muitas das vezes na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós que muitas das vezes, por alguma coisa que às vezes o adversário ele quer lançar na nossa vida, mas Jesus ele nunca lança ninguém fora. Sempre há uma maneira do Senhor resgatar. Sempre há uma maneira do Senhor trabalhar na nossa vida. Então nós vemos que o alerta, muitas das vezes, a correção vem para nos resgatar, né? Como alguns ali que precisavam,
E Jesus estava dando esse alerta, ó, alguma coisa tem que consertar, eu tenho pequenas coisas, e aquilo que às vezes nós achamos pequeno, e até mesmo Jesus, ele deu essa ênfase de falar, ó, é pequeno, mas precisa arrumar, é pequeno, mas você precisa consertar, é pequeno, mas analisa, né? Se alerta, esteja vigilante, né? E o que nos conserta e nos transforma, nós entendemos, é o quê? É a palavra de Deus. E quando, muitas das vezes, deixamos de ter esta observância na palavra de Deus, é onde, muitas das vezes, o adversário, ele entra. E bem lembrado, amados, que o adversário, muitas das vezes, ele não precisa de uma porta para entrar. Ele precisa, muitas das vezes, de uma fresta. Ele encontrar uma fresta é a maneira que, às vezes, ele entra na minha vida, na tua vida, e com coisas pequenas, né? Com coisas que, muitas das vezes, vai acumulando, né? E trazendo, muitas das vezes, enfermando a nossa alma diante da presença de Deus. De ouvir você falar. Vocês querem discorrer alguma coisa aí? Continua aí, continua. Eu só queria... Então pode falar. Você vai entrar em outro assunto já ou não, Cris? Porque eu queria falar sobre um pouco sobre o trono de Satanás. Não pode falar. Depois nós vai enganjando um no outro aí, se aquele embolando, vamos dando glória a Deus. Fresquinho, entendeu? Mas brincadeiras à parte, né? Vocês falando aí, eu estava meditando aqui. Eu entendo, eu acredito que os demais aí também entendam que cada carta foi para uma época, correto? Cada carta foi para uma época. Porém, a profecia de cada carta se aplica até o dia de hoje e se aplicará para os dias futuros. Eu entendo assim. E olha só que interessante. Vamos levar isso aí numa profecia futurista. Olha só o que os versículos que vocês acabaram de ler, né, que fala sobre o trono de Satanás e depois fala sobre Balaão e Nicolaítas. Nós entendemos que os Nicolaítas eram seitas, grupos heréticos, que pela mente deles, eles achavam que estavam na libertinagem, agradando a Deus. E, então, ou seja, era uma igreja que no seu entendimento estava agradando ao Eterno. Porém, não. Balaão é considerado como falso profeta. Olha só, não sei se vocês já pegaram onde eu quero chegar. Balaão, Nicolaítas, a igreja, uma futura igreja que está vivendo a libertinagem, achando que está fazendo certo. Balaão, que é citado, falso profeta. Trono de Satanás, sistema estabelecido. É o anticristo. Igreja que viverá na época, né, achando, né, adorando, né, ele, o Balaão, o falso profeta, e o sistema estabelecido que é o anticristo. Que o anticristo não vai ser só um homem. Olha só, então a escatologia... Anticristo não vai ser só um homem, mas sim um sistema que vai ser implantado e adorado. É o que a carta de Pérgamo está falando. Então, dentro da carta de Pérgamo, essas profecias em Pérgamo já se cumpriu, porque nós vimos ali em Antipas, quando ele foi queimado dentro do bezerro, mas está se respingando para o futuro. Está se respingando para o futuro. Onde está anunciando aqui o falso profeta e o sistema estabelecido, onde muitos vão prostrar diante desse sistema. Perdoa, Cris, perdoa. Verdade. Imagina, cara, tá ótimo. E é que nem você chegou e comentou aí, né, o David, é um sistema, e você vê que é tão interessante que o que a gente vem falando aqui, né, que Jesus, quando ele traz esse alerta, né, para a igreja, ele mostra o quê? Ele mostra para a igreja de Pérgamo, olha, são pequenas coisas que muitas das vezes vão entrando. Então, muitas das vezes o sistema, trazendo para os nossos dias atuais, o sistema, como naqueles dias, e principalmente nos nossos dias,
O sistema ele vem trabalhando o quê? Ele vem trabalhando de uma forma que ele vai trazer, não é coisa ruim, ele vai trazer benefício, vai trazer muitas das vezes aquilo que nós vamos olhar muitas das vezes e falar, não, mas isso aqui é bom. Isso aqui, poxa, olha o que está sendo aplicado aqui. É a mesma coisa como foi falado agora há pouco. Por quê? Porque a doutrina dos nicolaítas, eles estavam vivendo uma libertinagem, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. É como o David ainda chegou e usou aí a hipergraça, né? Que a pessoa, ela vive essa libertinagem, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque Deus é misericordioso. Só que nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que Deus, ele também é um fogo devorador, né? E Deus, ele é justo. Ele é um ser justo. Então, ele trabalha dentro da sua justiça. E não conforme, muitas das vezes, os nossos pensamentos. Então, era o que acontecia naquela igreja e acontece nos dias de hoje. É essa introdução daquilo que muitas das vezes se acha pequeno. Por quê? Porque, como eu havia falado um pouco, irmãos, o inimigo é sorrateiro. Ele não aparece, como muitos pensam aí que a gente usa o termo assim de chifre e rabo. Ele vai aparecer sorrateiramente, com luvinha de pelica, você entendeu? Para não deixar as digital, isso e aquilo, para quê? Para ficar imperceptível o trabalhar dele. Mas Jesus, ele sempre antecipa, né? Muitas das vezes a correção na igreja, como ele alertou a igreja de Pérgamo, eu creio que ele está alertando, às vezes, cada um de nós que estamos aqui assistindo essa live, né? E como foi falado, aí é onde, né, nós vamos ver aqui também, algo que eu trouxe aqui, o cuidado que nós devemos tomar, como foi falado, cuidado com a balaãologia, né? Balaãologia. Por quê? Nós vamos perceber que ele era um grande profeta, ele era um profeta e que ele não pertencia ao povo de Israel. E Balaque era o rei de Moabe, que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Agora pega essa visão. Balaão, ele pensando no lucro, ele tentou 3 vezes amaldiçoar o povo. Mas vendo que o povo era forte por causa da sua fidelidade a Deus, então ele percebeu que se ele se infiltrasse a fim de introduzir o pecado no meio do povo, ele romperia essa fidelidade. Então esse é o trabalho do inimigo. É tentar se infiltrar e de alguma forma fazer com que o pecado ele entre sorrateiramente na minha vida, na tua vida, na nossa vida, né? E daquilo que às vezes achamos pequeno, muitas das vezes a maneira que ele vai trabalhar. Então nós vemos que Balaão, ele usa dessa artimanha. É por isso que Jesus, ele traz essa comparação à igreja de Pérgamo, né? Para introduzir o pecado. E ele romperia essa fidelidade, então ele teve, olha a astúcia que ele teve. Se a gente for lá ler em 22 de Números, vai estar escrito lá, né? Que ele faz? Ele teve a ideia de usar mulheres midianitas para trazer a imoralidade e seduzir os israelitas com práticas sexuais. E também levá-los às festas idólatras. E por causa disso, como está escrito em Números, capítulo 31, verso 16, diz que Deus enviou uma praga que mataram 24 mil israelitas porque eles deitaram com mulheres estranhas. Eles se infamaram em seus pecados, por isso que Deus se refere a Balaão para a igreja de Pérgamo. Por quê? A doutrina de Balaão estava entrando, a doutrina do lucro, a doutrina do compromisso com a promiscuidade, a doutrina que mistura as coisas santas com as coisas profanas. Então, quer dizer, é como nós vemos às vezes nos dias de hoje.
uma mistura daquilo que é santo, daquilo que Deus ele estabeleceu para a sua igreja, e muitas das vezes vem pessoas, homens amantes de si mesmos, como diz algumas das cartas do apóstolo Pedro, Paulo, né, que se introduziria no meio da igreja, homens amantes de si mesmos, que trariam não a verdadeira doutrina, não o verdadeiro evangelho, mas que viriam com libertinagem. Então era isso que Jesus ele estava trazendo, né? Então, essas coisas profanas é a doutrina, né, que mostra até nos dias de hoje de quem que está com um pé no mundo e com um pé na igreja, ou com um pé na igreja e um pé no mundo, né? E por quê? Porque a doutrina de Balaão, ela ensinava a igreja a fazer aliança com o mundo. E esse tipo de doutrina não é capaz de destruir somente a igreja de Pérgamo, mas qualquer igreja atual que deixa se levar por este mal. Então vejamos que toda a palavra de Deus, ela se atualiza de tempo em tempo. Hoje nós estamos aqui fazendo essas lives, né? Vai ficar para a posteridade, eu acredito assim. E aqueles que vierem, o adversário vai continuar trabalhando, mas não se esquecendo que o Senhor também ele vai continuar trabalhando em prol da sua igreja. Mas quando a igreja ela não toma cuidado, né? Então ela muitas das vezes se ela não tivesse cuidado, esse mal ele entra e destrói muitas das vezes o povo, destrói uma família, destrói uma igreja, destrói uma cidade, destrói um país. Isso, se nós falarmos aqui, entrarmos, que nós sabemos, o David que está em outro país, sabe que há lugares que já a igreja em si já se perdeu no rumo doutrinário. Já se perderam, já se esfriaram na fé. Por quê? Porque entrou a sensualidade, entrou muitas das vezes a promiscuidade, como foi falado, o sexualismo, né? A introdução de cultos idólatras, de adorações, irmãos, que muitas das vezes são cultos demonizados, que não são adoração a Cristo, não são adoração ao verdadeiro Deus, mas adoração ao anticristo. E não pensamos, irmãos, que a manifestação do anticristo da pessoa ainda não aconteceu, mas o espírito do anticristo está trabalhando na terra, desde aquele tempo, né? Então, isso aqui que mostra, né, toda esse discorrer desta carta, Jesus alertando, Jesus trazendo a igreja de Pérgamo e mostrando, olha, ainda que sejam pequenas, aquilo que parece ser pequeno, mas muitas das vezes enferma a igreja, enferma a minha igreja, enferma a tua alma, enferma a nossa alma. Pode discorrer. Então, Falei bastante. É um ponto interessante, Cris, nessa parte que você trouxe, né? E eu falo que meu coração ferveu aqui, né? Ferveu o Espírito Santo. Porque a gente, no intuito, né, de explicar uma carta, de trazer Glória a Deus. o contexto da época, aplicação no dia de hoje, a gente nunca sabe o caminho que Deus vai tomar. E a gente percebe que essa carta aqui, né, do que Deus tem dado para o Cris, dentro do que está escrito, é um alerta para nós. Quando a gente depois entrar na igreja de Tiatira, semana que vem, a gente vai perceber que João fala lá que tinha o trono de Jezabel. E olha só, nos dias que nós estamos vivendo, quanta coisa já entrou no meio do povo de Deus. Quantas práticas mundanas têm entrado no meio do povo de Deus. Mas que esse texto aqui, e aquilo que Deus já tem dado para o Cris, possa fazer com que o nosso coração ferva, e que nós possamos dobrar o nosso joelho e reconhecer a nossa pequeninice, onde nós estamos errando, e voltar atrás, né, Cris? Porque quando o Senhor Jesus vem nessa igreja para fazer uma advertência, ele elogia também. Ele fala, olha, você é uma igreja que guardou a fé, você é uma igreja que não nega o meu nome. Olha, Antipas morreu por amor do meu nome, minha fiel testemunha. Só que igual o Cris falou, olha, mas eu tenho pequenas coisas contra vocês. É a doutrina de Balaão que está se insurgindo no vosso meio e a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, começou então um mundanismo no meio da igreja. Uma aliança, como o Cristo trouxe, fazendo aliança com aquilo que é do mundo. E o cristão, ele não está com aliança com o mundo, mas o cristão ele tem uma aliança com Jesus Cristo.
E sabe, Cris, que eu estava assim meditando nas palavras quando você estava trazendo isso, e a gente na outra live falou de mártir, eu não vou entrar muito no assunto aqui para não ser repetitivo, mas olha só que interessante. Essa igreja, quando eu vi essas coisas, essas cartas foram direcionadas, essas igrejas, esses irmãos acreditavam que Cristo estava às portas já. E essa carta, ela é atemporal para despertar a igreja, porque a qualquer momento Cristo pode vir em sua nuvem de glória para buscar o seu povo. E o povo está dormindo muitas vezes. E aí Jesus vem, toma a boca de João aqui, a própria Glória a boca Deus. de Deus para dizer para o povo acordar. Olha, está entrando doutrinas falsas no vosso meio. O meu povo está se esquecendo de mim. Então que esse sentimento que nós estamos aqui hoje possa tomar o coração de quem está ouvindo aí. E que nós possamos hoje, antes de dormir, refletir se nós não estamos também fazendo aliança com o mundo. Nós estamos no mundo para ser sal, para ser luz, para anunciar Jesus Cristo. Mas nós não estamos no mundo para que os costumes do mundo entrem dentro de nós. E nós deixamos a fé genuína salvadora. E uma palavra tão bonita, né? Esse texto que vai trazendo lá. Mas a gente tem que lembrar que esse Jesus é como o David trouxe. Olha que coisa maravilhosa. Alguém pode falar, nossa, hoje é uma live mais pesada. Louvado seja Deus por isso, uma live mais de doutrina. Porque lá no começo lá dos versos, o que fala? Jesus se apresenta aqui como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E quem entrou depois, o David falou uma coisa maravilhosa. Essa espada de 2 gumes é aquela que fere, mas também que cura. Às vezes vai ferir o nosso ego humano, vai ferir a nossa prepotência humana, mas também ela vai curar aquilo que está fazendo nós se afastar de Deus. Glória a Deus. E é maravilhoso. E é uma coisa que eu faço, nós refletimos aqui hoje, né? Às vezes estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, a gente tem que correr atrás. Mas e a volta de Cristo? E anunciar o Evangelho? E falar dessas boas novas a respeito de Cristo? E o tempo com Cristo de oração? E despertar para aquilo que está entrando no meio do povo? Será que nós estamos tão dispersos? Né, Cris? Porque, ainda que nós estamos explicando um texto aqui, mas pelo que Deus já deu de guia para o Cris, né, através do Espírito Santo, nós cremos que hoje Deus está trazendo um despertar, não só para quem está ouvindo, mas principalmente para nós que estamos aqui hoje. Como diz, né, aquele que fala é o primeiro que come. E nós estamos aprendendo com isso aqui, com esse texto maravilhoso, atemporal. Então, que essas palavras possam tocar o coração daqueles que estão ouvindo e que a igreja desperte para o mundanismo não tomar conta e o adversário ficar aí rodeando e levando muitos. Nós temos, como igreja, que abrir o olho e lutar. David, Cris, escorre aí. E como você, nós volta, né, você voltou na questão da espada. E como foi bem falado, ela tanto fere como ela cura. Fere em que sentido? Naqueles dias, a espada ela feria Roma, feria o imperador. Mas, ao mesmo tempo, ainda que a espada ela entrava também na igreja para corrigir, mas era uma maneira de curar a igreja. Era uma maneira de sarar a igreja, né? E muitas das vezes a espada, que é a palavra de Deus, é como você falou, Caio. Muitas das vezes ela fere o nosso ego. Por quê? Porque às vezes tem pequenas coisas que nós, muitas das vezes, nós não relutamos e ao mesmo tempo não queremos tirar da nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe aqueles pecados de estimação. Glória a Deus. Mas eu creio, irmão, eu estou sentindo o Senhor aqui, irmão, para falar isso aqui. Que tem pecado de estimação, que essa espada do Espírito, ela vai arrancar da minha, da tua e da nossa vida. Tem coisa que vai cair através dessa carta hoje que nós estamos lendo aqui. Por quê? Porque a espada do Espírito, a espada de Cristo, é para aniquilar o mal que vem de fora, mas também é para muitas das vezes corrigir a sua igreja. É para sarar a sua igreja. Ainda que corta o nosso ego, ainda que muitas das vezes nos fere, mas ao mesmo tempo ela nos sara, ela nos levanta. Porque quantas das vezes nós, irmãos, entramos numa live como essa, ou às vezes participamos num culto, né? E às vezes
às vezes, irmão, perdoa o que eu vou falar aqui, mas muitas vezes cheio de si mesmo. E às vezes querendo até escolher pregação, querendo escolher, às vezes, o que é que Deus ele tem que falar. E não aceitando muitas das vezes a palavra que realmente ela tem que falar. Que ela tem que fazer com que ela tem que agir na nossa vida. Mas hoje, irmão, é o que o Senhor está trazendo aqui. Essa espada, ela veio para ferir, muitas das vezes, o nosso ego, aniquilar o mal, que muitas das vezes quer introduzir na nossa vida, mas vai curar a nossa alma nessa noite. Vai curar a alma de alguém que muitas das vezes, irmão, perdoa, pode estar até, muitas das vezes, na promiscuidade. Pode estar, muitas das vezes, jogado até na sensualidade. Deus vai arrancar e vai te colocar de volta no caminho que você deve estar. Porque vejamos que o alerta do Senhor é fazer o quê? É fazer com que a igreja, com que cada um de nós nos voltemos a Ele. Para que possamos enxergar. E depois nós vamos ver, um pouco mais para frente, olha que promessa linda que o Senhor ele faz no final desta carta. Promessa linda, 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 linda. Então, como quem quer dizer, a gente ouve, a gente também prega, né? A gente anuncia de dizer e falar, vale a pena servir o Senhor na terra. Vale a pena. Se me permite fazer um comentário, né? Eu acho que o David trouxe uma fala interessante, né? E você também, eu acho, comentando que Deus ele não lança ninguém fora. Deus está corrigindo aquele que ele ama. O pai corrige o filho que ele ama. E olha o que no verso 16 fala, né? Portanto, arrependa-se. O que é o princípio que o cristão tem que ter dentro dele? Arrependimento. E arrependimento não é remorso. Remorso, você remoe aquilo que está te machucando, mas você continua convivendo com o pecado. Mas arrependimento é aquilo que é produzido fortemente quando você cai em oração e você reconhece o seu pecado. E você passa a odiar aquele pecado. E aí o Espírito Santo faz com que você produza arrependimento e abandone a prática do pecado. E aí, né, no verso 16 fala, arrependa-se. Então, para quem está ouvindo essa live, Verdade. se de repente o pecado tomou a tua vida, se você está longe do Senhor, arrependa-se enquanto é tempo. O Senhor Jesus, ele está às portas. Irmãos, olha quanta coisa que está acontecendo no mundo. Olha a frieza espiritual no meio do povo de Deus. Olha as brigas no meio do povo de Deus. De vez se reunir para falar de Cristo, muitas vezes está se reunindo para tantas outras coisas. Glória a Jesus. Mas por misericórdia, nós estamos aqui hoje, honra e glória a Deus, para lembrar a você que está ouvindo essa live, a todos nós, que Jesus Cristo veio para salvar almas. Glória a Deus. E que esse Jesus Cristo está às portas para voltar. Arrependa-se, volta ao primeiro amor. Glória a Jesus. Volta onde você caiu. Volta onde você deixou aquela sinceridade com Deus enquanto é tempo. Porque aí nós vamos discorrer daqui a pouco. Tem uma promessa linda que nos espera. Tem algo lindo que nos espera nesse texto aqui. Está escrito, é uma promessa não de homem. É uma promessa de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. E é tão gostoso, a gente começa a falar das coisas de Deus, a gente começa a falar das Escrituras, o Espírito Santo começa a nos envolver, e é gostoso. Ouvindo o Cristo, meu coração ferve aqui, ouvindo o Cristo falar. E a gente acredita de alma que as almas que estão ouvindo essa live vão ser tocadas pelo Espírito de Deus. As vidas vão ser transformadas não por nós, mas porque tem uma promessa aqui nesse texto. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E esse Cristo que morreu por nós no duro madeiro da cruz, ele vive. Ele vive, ele vive, e ele está aqui hoje nessa live, convidando nós a se arrepender, a se voltar a Deus, a se voltar à oração, a se voltar ao primeiro amor, a se voltar à consagração, e principalmente, falar desse Jesus Cristo. E para quem não conhece, se voltar a Cristo, porque esse Jesus está às portas. David, Cris, corre aí. Se vocês quiserem estar nas promessas aí, vamos nos guiando por Deus aí. Eu queria trazer só um comentário antes de entrar aí para final. Cara, hoje eu vejo que é tão triste, não só dentro da igreja, como
os próprios irmãos terem medo, né? No caso, os irmãos têm medo de ler Apocalipse. Muita gente tem medo de ler Apocalipse. Cara, é coisa mais difícil é ouvir pregação de Apocalipse dentro da igreja. Não se vê ensinos no meio do culto, pregação de Apocalipse. Muita gente tem. Eu falo porque eu estive nessa. Eu vou falar de uma maneira bem respeitosa, nessa ignorância. Eu tinha medo de Apocalipse. Quando eu pegava a Bíblia para ler, Apocalipse, eu tinha medo de passar o dedo no nome Apocalipse. Mas quando você entende a palavra de Deus, quando você começa a mergulhar nas Escrituras, cara, quando você começa a ler Apocalipse, você pega uma paixão maravilhosa. Isso aquece, né? Isso aquece a tua alma. Isso te traz mais para perto de Cristo. Isso te traz mais para perto de Deus. Você começa a ficar mais esperançoso por causa disso, né? Apocalipse, tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, porque acha que o Senhor vai vir, vai matar todo mundo e você tem que se enquadrar no que está escrito ali, porque se você não se enquadrar, você vai para o inferno. Meu, leia, porque quando eu comecei a ler, que nem eu falei, eu gosto muito de Apocalipse, eu já li ele quase todo, mas não fazendo estudo. Mas quando você lê Apocalipse, você começa a entender e você vai conectando pontos, sabe o que aumenta dentro de você? Que eu acho que foi o que aumentou dentro do Cris, que foi o que aumentou dentro do Caio, é anunciar o Evangelho. Quando você lê Apocalipse, o amor aumenta e você quer ir para fora falar, ele está voltando. Ele já está batendo na porta. Se apressa, já está chegando a hora. Então se apressa, já está chegando a hora. Eu costumo dizer, pode ser que tenha gente que não concorde, está tudo bem por isso, mas eu tenho uma convicção minha que se o anticristo ainda não nasceu, ele está para nascer. Se o anticristo ainda não nasceu, está para nascer. Isso me traz à frente que a volta de Cristo está próxima. E muito próxima. Então, leia Apocalipse, entenda Apocalipse, para que você possa ser temoroso e ir para frente e anunciar o Evangelho. Onde eu vi só para terminar, onde eu vi se não me engano, foi o Rodrigo Silva contando uma história, né? Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, e ele usa essa história para explicar a palavra, e principalmente Apocalipse. Um tsunami que teve lá na parte da Ásia, não lembro que país que teve um tsunami uma época, onde nos dias anteriores a criança teve um estudo, ela ficou sabendo pela escola, por uma professora que passou, que quando acontecesse um tsunami, a água, a onda, ela voltava, recuava toda para trás, e depois vinha aquela onda, que é o tsunami. E ele estava na praia, essa criança estava na praia, e quando ela viu a água toda recuando, ela saiu gritando, corre, 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 que está vindo tsunami, corre, corre, que está vindo tsunami. Mas ninguém deu bola. Mas ela começou a alertar, porque ela sabia o que ia acontecer. É assim os pregadores do Evangelho estão anunciando para você, corre que ela está vindo, corre que ele está vindo, corre. Tem muita gente que não está escutando. Então não tenha medo de Apocalipse, leia Apocalipse, porque vai te dar mais amor, vai te dar um prazer de anunciar o Evangelho, vai te dar um prazer de falar, Jesus é o meu Salvador, e Ele está vindo, e eu vou ver Ele e vou viver com Ele. Então não tenha medo. Ô, David, esse ponto que você trouxe, usando o exemplo do Rodrigo Silva, é interessante que ele também fala, e aquilo me impactou bastante, que ele fala assim, seria como se nós, né, trazendo o Evangelho, nós sabemos o que vai acontecer do tsunami, e por amor a gente quer salvar todo mundo, e a gente começa a anunciar o Evangelho. E olha que coisa boa, o nosso trabalho é anunciar. Salvação, quem salva é Cristo, é o Espírito Santo que convence. Às vezes alguém vai falar, é chato, né? Porque quando a gente começa a anunciar o Evangelho, algumas pessoas se incomodam, porque não quer ouvir a mensagem, mas é por amor, não é por aparecer, não é para ficar famosa, de forma alguma, mas é por amor. Se algumas pessoas forem salvas por ouvirem a palavra de Deus,
glória, honra, louvor a esse Deus que está lá em cima. Eu fiz um comentário essa semana com um irmão que eu estava conversando com ele, e olha só, que a gente esquece, né? A gente tem muito pequeno, às vezes muito por pequena a salvação da nossa alma. Que a única coisa que nós não conseguimos conquistar é Cristo quem conquista para nós. Nós cremos, glória a Jesus. E eu estava falando assim, né? A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há festa diante dos anjos. Ou seja, é o próprio Cristo que faz festa quando uma alma se arrepende. Então o intuito nosso aqui é falar desse Jesus. E se uma alma se arrepender e o céu fizer festa, não é glória para nós, não é glória para o Cris, nem para mim, nem para o David, mas é glória para Jesus Cristo, pois o mérito é dele. Mas que a alegria do nosso coração transborda. Porque o fato de estar aqui anunciando o Evangelho, falando da palavra, e até mesmo para os irmãos que já são cristãos, é justamente por amor que esse Jesus já nos deu. Pode tocar aí, Cris. Glória a Deus. É nesse mesmo verso 16, irmão, eu estava observando aqui, eu estou com a Bíblia judaica aberta. Olha que interessante, está escrito aqui, no verso 16. Portanto, vírgula, abandone seus pecados. Ponto de exclamação. Quer dizer, Jesus está afirmando, é a resposta que ele está dando. Por que ele está dando essa resposta? O que nós precisamos entender? Que ele já está dando essa resposta prevendo o arrependimento daqueles que estavam em pecado. Aí, depois desse ponto de exclamação, ele diz assim, senão, vírgula, em breve virei até você, quer dizer, convidando estas pessoas, tanto a igreja de Pérgamo, como cada um de nós que estamos aqui ouvindo, convidando, olha, vocês precisam estar do meu lado. Tá? Porque em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quer dizer, muitas das vezes, quantos irmãos, olha isso aqui, Deus trouxe agora, irmão. Eu estava aqui, ó, o Caio falando, eu prestando atenção, e eu estava meditando aqui. Imagina o Senhor no seu grande exército, mas tem alguns ainda que está do outro lado. Mas ele está convidando aqueles que estão do outro lado. Vem para o lado de cá. Vem para o lado de cá. Porque olha o que diz aqui, eu vou repetir. Senão, em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Mas isso é lindo. Isso é lindo. É Jesus, irmãos, tirando aqueles que estão do outro lado no quê? No pecado, no engano, na mentira, na falsidade, no falso evangelho, e trazendo para o lado de cá. E dizendo, olha, vocês vêm para cá, porque eu virei até você e guerrearei contra quem? Contra eles, contra o mal. E guerrearei com a espada da minha boca. Quer dizer, quem é que nos defende, amados? É a própria palavra de Jesus na nossa vida. É aquilo que nos anunciou. É por isso que eu ainda escrevi, quando o David estava falando, né, que ele mencionou que muitas pessoas têm medo, às vezes até de ler o Apocalipse, de falar do Apocalipse. Não, o Apocalipse, amado, é a vitória dos salvos. O Apocalipse é a vitória daqueles que entenderam o Evangelho. Porque irmão, a gente tem que falar é a verdade, não é, irmão? Vocês concordam? Quando isso acontecia comigo, já aconteceu comigo, poxa, Apocalipse, o que falta? Conversão, mudança de vida, transformação, entendimento do verdadeiro Evangelho. Quando nós entendemos isso, porque quando aqueles que não entendem isso, é como aqueles que estão ainda do outro lado. É aqueles que ainda estão do outro lado. Teme. Mas olha o que Jesus está fazendo. Vem para cá. É Jesus chamando. É a sua palavra convertendo, trabalhando, compungindo o meu, o teu, o nosso coração. Vem para o lado de cá. Porque se você
estiver do meu lado, não tem nada o que temer. Não tem nada que vai te fazer você se aterrorizar. Porque, irmãos, estar do lado de Cristo é viver já um pedaço da glória eterna. Glória a Deus. Agora, entra nas promessas aí. Olha que coisa maravilhosa. Entra aí no verso 17. Manda bala. Rapaz, tá tão bom ouvir vocês falando aí. Rapaz, tá gostoso de ouvir todo mundo falar. E o Cris tá gostoso de ouvir, não tá não, David? O Cris, Deus der alguma Tá com a coisa. tocha, homem. Continua aí nessa comunhão. Prega pra nós também, diretamente, se Deus der. Louvado seja Deus. Gente, É uma live pentecostal. É uma live pentecostal. Glória a Deus. glória a Deus. Tocar o barco. Eu falei bastante no começo. Pega do verso 17 então, Cris. Aí você vai embora. Tamo junto. Faz a leitura então, aí do verso 17 e depois nós discorre alguma coisa. Uma exortação do nosso Senhor Jesus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha só, falando do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que ele tem trazido para nós. E aí fala assim, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Então, primeiro vamos aqui. Aqui a gente vai separando algumas coisas que a gente vai ler na palavra de Deus e é muito interessante. Aí vamos ver aqui. Olha o que essa pedra branca ela significa. É interessante que sempre que lemos o Apocalipse, vemos que é um livro que contém muitas simbologias. E para entendermos um pouco, é preciso compreendermos a cultura da época. No versículo 17, né, como nós ouvimos, fala a respeito dessa pedra branca. Né? E diz um pouquinho antes que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, ouça e dê atenção àquilo que está sendo dito. E os pérgamos, eles estavam acostumados com as pedras brancas. O primeiro ponto, quando nós vamos observar, quando um acusado ele era absolvido pelo juiz, ele lhe dava, quer dizer, o juiz lhe dava uma pedra branca que demonstrava a sua absolvição daquela condenação. O outro ponto era a respeito da estadia. Quando o peregrino pedia estadia, o anfitrião da casa pegava uma pedra branca, isso no outro dia, né? Cortava aquela pedra ao meio e dava ao peregrino, por ele ter tido bom comportamento ali naquela estadia. E ele dizia, quando você estiver passando por aqui e precisar de um lugar para descansar, traga a metade dessa pedra branca, que se encaixará com a minha metade, e você sempre terá um lugar para descansar. Quando nós chegarmos no céu, receberemos uma pedra branca. Primeiro significado é que fomos absolvidos do juízo de Deus pelos méritos de Cristo. E o segundo significado é que teremos uma morada eterna no céu. Aí depois, a pedra branca, ela também significa liberdade. E diz que aquele que vencer receberá uma pedra branca com um novo nome. Aí nós devemos nos lembrar que naquela época, todo escravo que recebia sua liberdade, ele recebia uma pedra branca. Lembrando que esse escravo, por maioria das vezes, nem nome tinha. E muito menos liberdade. Cristo veio nos libertar do império das trevas para fazermos parte da sua eterna luz. Então devemos
celebrar a nossa liberdade. Isso é tão interessante que isso está escrito em Isaías 61, verso 1, que diz, isso se referindo a Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, amados, vamos proclamar nossa liberdade ao Cristo que nos libertou. Glória a Deus. É muito forte isso aqui, rapaz. Perdoa eu. Glória a Deus. É forte, né? Só para concluir sobre essa parte da pedra, se assim você me permite, Cris, não para estragar, tinha uma tradição também que falava na época que quando nascia uma criança, a pedra branca ela simboliza algumas coisas, tem um símbolo de várias coisas para a época, o significado da pedra branca com o nome. Mas tem um que eu fiquei muito impactado e para mim fez um sentido maravilhoso e está sobre isso que o Cristo trouxe também, que tinha uma tradição que quando nascia uma criança e o pai o reconhecia como filho, ele escrevia na pedra o nome daquela criança. Ele pegava a pedra branca e escrevia o nome daquela criança. Então o pai estava reconhecendo ele como filho. E essa é a promessa que está sendo lançada para nós. Quando eu falo que o teu nome é escrito na pedra branca, é que o Pai, Yahvé, ele está te reconhecendo como filho. Aleluia. E eu queria trazer, acho que já vai finalizar, né? Na verdade, é para finalizar aí com pedra branca, sobre o maná, né? Te darei o maná escondido. Essa parte do maná é outra profecia muito forte, muito forte. O maná escondido ele simboliza na profecia que como posso dizer, é o ajuntamento. Esse maná escondido nessa profecia, eu te darei o maná escondido, é a profecia das bodas do Cordeiro. É assim que eu entendo. Então esse é o maná escondido, eu te darei do maná escondido. Então se você for firme e fiel na minha palavra e não negar o meu nome, eu te darei do maná escondido, que é a bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 19:9. Mas vamos... E salvo engano, cortando um pouquinho, e salvo engano, o significado também é 6 de João, quando Jesus se declara o pão agora, da Cris. vida. Vocês estão na comunhão sublime, glória a Deus. Eu vou trazer. Glória a Deus. Eu queria que eu interagisse com o pessoal, quem puder escrever. Porque o maná ele é citado lá em Êxodo 16, né? Em Êxodo 16:15, o maná é citado. E eu quero ler, né? Eu queria trazer outros versículos, eu estava procurando aqui, mas eu não vou ter tempo para achar. Que fala assim. Só que antes, olha uma curiosidade. Eu já trouxe uma vez isso na aula, não sei se os meninos aí vão lembrar. Quantos tipos de maná existe? Quem pode aí? Quem consegue chutar aí? Quantos tipos de maná existe? Porque a Bíblia me mostra quantos tipos de maná existe. Cris, Caio. Essa aí é com você, David. Essa eu não lembro. Aí quem tá É o assistindo? Wilson. Uma perguntinha Wilson? gospel. O irmão Wilson aí Quantos é o hebraísta e o homem do grego aqui. Quantos tipos de maná existe? Isso aqui é a pergunta de Renan de Jovens, hein? Que eu nunca ouvi em Renan de Jovens. Olha só. 3. Ó, irmã Tatiana tá de parabéns. Tá de parabéns. Mas vamos contar? Tem mais que 3. A Bíblia cita mais que 3.
O primeiro maná está em Êxodo 16:15, que é o maná que descia. Então, tem 4 tipos de maná. Olha o raciocínio. 4 tipos de maná. Você pode verificar isso na Bíblia. O primeiro maná era o maná diário, que o Senhor mandava todo dia. E o Senhor aconselhou, não guardem para o dia de amanhã, que ele vai apodrecer. E tinha nego que não confiava, não tinha emuná, não confiava na palavra de Deus, que guardavam. Quando chegava no outro dia, eles tinham medo de o Senhor falhar, esquecer e não mandar o maná. Quando chegava no outro dia, o maná estava cheio de bicho. E é muito top, porque ele estava cheio de bicho. Não vai chegar lá, que foi o Cris já deu um spoiler aí muito grande. Então, nós temos o maná, a Bíblia nos mostra o maná diário. Ela mostra depois o maná do final de semana, que dava para eles na sexta. E aí esse maná durava sexta, Shabat. E aí domingo começava de novo, que é o primeiro dia da semana. Então eles tinham o primeiro maná diário, o maná do Shabat, e tinha o maná que estava dentro da arca, que era um maná que não apodrecia. Ele era sempre vivo. Então ele tinha esses 3 maná. Então a irmã Tatiane, parabéns, acertou. No Antigo Testamento, 3. Só que olha aqui, em Apocalipse, onde o Caio acabou de ler. Se você permanecer fiel, eu te darei o maná escondido, que é o maná eterno. Então nós vemos 4 tipos de maná. Diário, Shabat, da arca e o eterno. E por que o maná ele apodrecia? Porque o maná ele era um pão. Olha só, eu vou ler o versículo aqui, onde o maná ele começa, que está em Êxodo 16:15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? O que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Então, quando o maná é uma palavra hebraica que significa o que é isso. E ele apodrecia porque ele era vivo. Presta atenção, ele era vivo. Por isso que ele dava bicho. Ele era vivo. Era o pão quentinho. E Moisés ele falava, este é o pão. Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala, chegaram para ele, quando ele começou a anunciar, né, a sua vinda, quando ele começou a se aparecer através dos milagres, porque o milagre não foi nada. O maravilhoso foi ele se anunciar como Salvador. Mas eles perguntavam, quem é este? Lembra? Que é isso? Quem é este? E aí ele fala, eu sou o pão vivo que descia do céu. Aqui em Êxodo 16 ele já fala, eu sou o pão, eu sou o maná. Do mesmo jeito que vocês me rejeitaram, porque eles chegaram a um ponto que eles falavam assim, não quero mais comer isso, não aguento mais, não quero. Eles rejeitaram o maná. Quando Cristo desceu, ele falou, eu sou o pão vivo que descia do céu. Eles também o rejeitaram na cruz. E aquele que crê e acredita na mensagem dele, na salvação que nós temos através dele, e não negar o seu nome, em hipótese alguma, nós permanecermos fiéis e firmes, nós receberemos o maná escondido. Nós cearemos com Cristo, com um pão celestial, com um pão que desceu do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante que, às vezes, a gente falando assim, essa expressão, né, o maná, que nem você falou o significado, porque eles perguntaram o que é isso, né? Hoje a gente lendo, se a gente não prestar atenção, né, parece uma coisa simples, mas era algo espantoso. Então, quando a gente entende o Evangelho, a gente até hoje se pergunta, eu pelo menos sou assim, estou lendo às vezes alguma coisa que às vezes eu já li isso aqui, de repente, que isso? E eu acredito que essa mesma expressão, porque Jesus ele não falou em vão quando ele falou nessa carta, e eu darei
do maná escondido naquele dia, irmão, eu creio que a igreja, quando se deparar com a glória eterna, vai dizer: que isso? Meu Deus, que isso? Como que quer dizer? É melhor do que aquilo que eu imagino. É melhor do que aquilo que foi anunciado, que foi anunciado para mim lá embaixo. Que isso? Eu acredito que vai ser uma forma de espanto, né? Acredito que vai ser uma forma de espanto. Como foi naqueles dias, né? Que de repente eles viram, não tinha nada para comer, de repente apareceu. E como nós para hoje temos o anúncio do evangelho, né? E louvado seja Deus, e até hoje, quando a gente procura se dedicar, a gente Que sempre está isso. falando: meu Deus, que é isso? Que Glória glória! a Deus. Esse é o maná. É o pão vivo que descia, que desce e vai descer dos céus. Aleluia. E é engraçado, né? É uma outra curiosidade sobre a misericórdia, né? Nós falamos sobre a misericórdia de Deus um pouco hoje. É que tinha 3 elementos dentro da arca, né? Tinham 3 elementos também dentro da arca. E o 3 é um número muito forte dentro da Bíblia, né? Vemos. Tinha 3 elementos. Um era a vara de Arão, o maná e a placa, né? Dos 10 mandamentos. E tinha o porquê. Tinha os 3 lá dentro. Tinha o porquê. Tinha o significado. Porque cada objeto que estava lá dentro tinha um significado. A vara de Arão foi a primeira contenda entre os hebreus. Quando o Senhor escolheu Arão como um levita e sacerdote. Os outros não quiseram o que Deus escolheu. Então houve uma contenda. Quem for ler Êxodo vai ver bem claro isso. E aí o Senhor mostra claramente que a vara de Arão floresce. A segunda, que é o maná, é porque eles rejeitam a provisão de Deus. Porque maná, né, o que é isso, significa provisão. Então eles rejeitavam a provisão de Deus. Então, e o terceiro, que eram as leis, né? Porque eles não cumpriram. Porque a lei veio para apontar o pecado que eles estavam vivendo. Então, quando Deus ele olhava para a arca, ele viu o pecado da humanidade. Ele via o quanto a humanidade o negou, o rejeitou, que não foi fiel e não foi firme. Agora, quando Deus não olha mais para a arca, porque a arca sumiu na época da Babilônia. Agora Deus, quando ele olha para nós, ele vê Cristo. Ele vê o sangue de Cristo em você. Ele não vê mais o pecado, que nem ele olhava na arca. Agora ele vê o sacrifício do Filho unigênito, por amor da tua alma. Por isso nós somos justificados e perdoados e santificados pelo sangue do Cordeiro, Yeshua HaMashiach, o nosso único e fiel Salvador. E se nós continuarmos firmes e fiéis na tua palavra, sem negar o teu nome, nós provaremos do maná escondido, que nem o Cristo falou, vamos chegar lá e falar, que é isso? E receberemos uma pedra branca com o nosso nome, assinado, você é meu filho. Glória a Deus. Perdoa. Eu particularmente, Lindo demais. essa passagem aqui, esse verso 17 de Apocalipse 2 é um dos versos que eu acabo mais sentindo a presença de Deus quando eu lembro deles, né? Porque quando a gente entende o processo de salvação e você entende que a partir do momento que Adão caiu, todos nós estavam mortos em ofensas e pecados. E aí Jesus vem, deixa da sua glória, morre por nós no duro madeiro da cruz, para no final ainda, nós sem merecimento nenhum de salvação, ainda nos dar uma pedra branca com um novo nome. Presença de Deus. Louvado seja Deus por isso. Ô, David, o irmão Wilson ele fez um comentário, só que eu não entendi. Ele está perguntando a respeito do maná, se ele tirou fora de contexto. É que ele deu alguns textos aí
Ele deu 4 textos, 4 citações. Eu não entendi a pergunta dele. Ele pega ali, ele está citando Êxodo 16, que você citou, aí Deuteronômio 8:3, Neemias 9:15, e Salmo 78, de 23 a 25, Salmo 5:40 e João 6:31. Eu só não entendi a pergunta dele, que ele está falando se ele usou fora de contexto, eu não entendi. Não, tá correto. Tá correto. Essas passagens que ele mencionou é isso mesmo. Fala do maná. Deivão, quer discorrer mais alguma coisa aí? É isso que eu ia falar, que eu não tô vendo a tela do David. Tá Então... tudo. Não, eu tô em paz já, pra mim tá ótimo, tá maravilhoso. Eu tô ao Cris, sete. você está com a tocha acesa? Sente te falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Glória a Deus. Eu estou contente. Né, eu acredito que os que participaram junto de nós, acredito que todos entenderam a mensagem que o Espírito Santo trouxe. Né? E, às vezes nós meditamos, fazemos a leitura, às vezes marcamos alguma coisa, mas a ação ela é do Espírito Santo, é o trabalhar do Senhor. É o Senhor, mais uma vez, estendendo a sua misericórdia, o seu amor, e dizendo para alguém, volta, né? Ainda que sejam as mínimas coisas, mas volta, porque o Senhor, Ele quer guerrear, como foi dito no versículo 16, Ele quer guerrear, e quando Ele guerrear com a espada da sua boca, Ele quer que nós estejamos ao lado dele, né? Então isso é uma promessa que Ele fez, e para que naquele dia nós possamos receber das mãos do Senhor essa pedra branca, escrito o novo nome, né? O qual cada um saberá qual nome vai receber. Glória a Deus. Estou contente. Deus que abençoe os que tiveram a paciência de participar conosco até esse momento presente. Deus abençoe a vida de vocês, a vossa família, trabalho, tudo que vocês fazem, né? E que possamos continuar nessa jornada. E quando vocês suportar nós vamos estar aqui falando alguma coisinha daquilo que o Senhor nos colocar adiante. Deus que abençoe a todos. Eu também quero agradecer, né, a todos que participaram com a gente aqui, que estão participando ainda, né, que a palavra que o Senhor hoje nos tem dado a graça aqui de meditar, né, todos nós, que ela possa ficar gravada aqui dentro dos nossos corações, no intuito lindo e maravilhoso de anunciar Cristo, se aproximar de Cristo e despertar também a igreja, né? Um tempo atrás a gente fez uma live aqui falando sobre avivamento e um menino, né, que eu citei na época, o Evan Roberts, começou a orar com 13 anos e Deus converteu um país inteiro pela oração, não por mérito do Evans, não, mas porque um desejo vivo de anunciar Cristo, de salvação, estava dentro do coração dele. O livro de Apocalipse, nós estamos falando das cartas, trazendo as aplicações para o dia de hoje, como uma forma de anunciar o Evangelho, como uma forma também de fazer com que nós, como igreja, despertamos, para que nós possamos acordar para algumas coisas que nós estamos dormindo. Mas o livro de Apocalipse, como o David trouxe, não é o livro do medo, mas é o livro que traz a salvação, é o livro que já está determinado o fim daquele que está em Cristo Jesus. E como a própria palavra diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem está em Cristo, o que espera é vida eterna, o que está em Cristo, o que espera é uma pedra branca, como nós lemos, com um novo nome escrito.
E o que espera e que o meu coração mais ferve é poder encontrar com Jesus, ver a face dele como ela é, receber aquele abraço amigo de alma. Não é pelo céu, não é pelas coisas, porque sabemos que lá é infinitamente maravilhoso, mas não, mas é o privilégio de receber um abraço do nosso Salvador. E que essa live possa tocar o teu coração, tocar o coração dos teus familiares. E Amém. Cris, eu sinto de Deus isso aqui. É uma live que a gente traz para trazer um conhecimento, para falar da palavra, mas eu Glória a sinto Deus. de pregar isso aqui nessa live. Eu sinto de pregar que a tristeza do coração de alguém, ela vai embora. Glória a Jesus. Amém. E que Deus, através do Evangelho, curará a casa de alguém. Curará o coração de alguém que está longe do Senhor. E colocará paz Amém, dentro Senhor. da Amém. tua alma. Glória a Jesus. A palavra, ela é viva. Falamos da igreja de Pérgamo que guardava a fé, Amém. que perseverava, Glória a mas que Deus. tinha algumas coisinhas erradas. Glória a Jesus, e que Jesus estava falando para se arrepender, voltar. Glória ao Senhor, aquele primeiro amor, vamos dizer assim, não está escrito dessa forma, mas vamos dizer, voltar aos rudimentos de Cristo, e que Deus fez uma promessa para ele. E eu sinto de Deus, não é costume, mas que tem gente que está esquecendo da promessa de Deus. Tem alguém que está vivendo, aleluia, como se tivesse uma vida terrena e essa vida fosse eterna. Mas eu sinto de apregoar pela autoridade da palavra que foi lida. O que te espera é uma pedrinha branca, aleluia, com o teu novo nome. Você vai vencer, glória. E as forças malignas que têm rodeado os teus caminhos para fazer com que você abandone Cristo. Glória a Jesus, e até mesmo entre os teus, no meio da tua parentela, e tá uma aflição tão difícil. E você entrou nessa live e falou, vou entrar lá para ouvir, mas eu queria tanto que Deus falasse comigo. Deus já falou com você através da palavra. Ele já te advertiu, ele já disse que você tem uma fé genuína, e ele já fez uma promessa para você que você vai morar no céu. Isso já é o suficiente para você pular de alegria. Mas como Deus conhece o sentimento do coração do homem e da mulher, eu sinto de apregoar pelo Espírito de Deus, que Deus passará dentro da tua casa e o Evangelho vai curar aquilo que está errado e aquilo que está fazendo o teu coração vir a menos. Mas não desista do teu Salvador. Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só basta encerrar. Deus abençoe a todos que passaram aqui, que esteve aqui conosco, que vão assistir posteriormente, que o que nós passamos aqui, a presença que nós sentimos aqui, vocês possam ter sentido aí, os que vão assistir possam sentir também. Deus que abençoe a todos, tenham uma ótima noite, um ótimo descanso. Baruch Hashem, graça e paz. Amém.